Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem animados para o nosso encontro de hoje. Nós continuamos falando sobre as palavras. É muito importante nós conhecermos a construção das palavras na língua portuguesa, porque a partir daí nós teremos uma melhor compreensão da nossa língua. Nós dominaremos mais a nossa língua. Nós teremos um vocabulário maior, temos a possibilidade de escrever textos melhores com isso. Não é? O nosso objetivo é sempre aumentar a nossa capacidade de produzir textos, mas, sobretudo, de compreender os textos que nós lemos. Então, isso é muito importante. Nós estamos num outro momento aqui de formação de palavras. Nós iremos estudar 2 novos processos. Nós já estudamos o processo de formação de palavra por prefixão, onde você coloca um prefixo na frente do radical de uma palavra primitiva e forma uma palavra derivada, ou o processo de derivação sufixal, quando nós colocamos mais um elemento, nós colocamos um sufixo após o radical, após a palavra primitiva, e formamos uma nova palavra derivada, ok? Então, você já está dominando esses 2 processos de formação de palavras. Que bom, fico feliz com isso. Você já está dando conta de 2 processos. Hoje nós iremos aprender mais 2. Eu digo que nós iremos aprender, porque isso é verdade. Quando você sair aqui do vídeo, você vai estar sabendo tudo sobre isso, sobre o nosso assunto de hoje. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Formação de palavras por composição. Você já reparou que existem palavras que são exatamente a junção de outras palavras? Uma palavra e outra palavra, pumba, juntei e formei uma palavra nova, com um significado totalmente diferente? Eu tenho aqui os exemplos. Passatempo. Passa, de passar, e tempo, do tempo mesmo, dia, hoje, amanhã, 2 horas, 1 hora. Junto as 2, boto só do ladinho. Formei uma palavra nova. O passatempo. Meu passatempo preferido é caminhar. Adoro caminhar. Se for na praia, então. Guarda-chuva. Peguei o verbo guardar, o substantivo chuva, juntei e formei a palavra guarda-chuva. É claro que ninguém sai por aí guardando chuva, mas é para proteger da chuva. Primeiro-ministro, a mesma coisa. É um primeiro cargo, o cargo mais alto na política de alguns países. Matéria-prima. Não peguei a prima de ninguém, mas é a primeira matéria usada para fazer um produto em uma fábrica, por isso que ela se chama matéria-prima. Depois, essa matéria vai virar um produto. Por exemplo, a madeira da árvore é uma matéria-prima que vai fazer a cadeira. Então, eu pego palavras, faço o quê? Uma composição. Eu junto essas palavras e formo novas palavras. Ok? Então, eu falei que vocês iriam aprender, nós juntos aqui, iríamos aprender 2 processos novos de composição, formação de palavras por composição. Então, vamos ao primeiro. Palavras compostas são formadas por 2 ou mais termos que, unidos, formam um termo com outro sentido, equivalendo a uma única palavra. Esquece agora o significado dos 2 termos separadamente. O que nos importa agora é o que eles passaram a representar depois que foram unidos. Composição é o processo de formação de palavras a partir da união de 2 radicais ou de 2 palavras. Ponto. Resumidinho aí para você pôr no seu caderno e não ter mais dúvidas, certo? Então, vamos. Eu tenho o que nós chamamos de composição por justaposição. Galera, vejam bem. Eu tenho aqui uma caneta, estou pegando ainda, uma caneta azul. Peguei uma caneta vermelha e fiz isso aqui.
coloquei uma ao lado da outra. Então, justaposição, uma ao lado da outra. A caneta vermelha, ela permanece vermelha com todo o seu significado, com todos os seus elementos. A caneta azul continua azul com todos os seus elementos. Porém, eu vou ter as duas caminhando juntas. Isso é que é justaposição, tá? Então, olhem aqui a palavra. Na composição por justaposição, as palavras envolvidas no processo de formação conservam a sua autonomia fonética. Já falamos muito sobre fonemas aqui. O que é o fonema? O fonema é o som que a palavra transmite para a gente, certo? Fonema é o som que a palavra nos transmite. Então, esse som ele não sofre alteração quando eu tenho uma palavra formada por composição, por justaposição. Passatempo. É passatempo mesmo que eu pronuncio. Gira-sol. Verbo girar, mais o substantivo sol, gira-sol. Eu não tenho perda fonética nenhuma. Eu ouço exatamente aquilo que eu ouvia quando eu pronunciava as duas palavras separadamente. Guarda-chuva, a mesma coisa. Cor de rosa. Eu tenho aí uma palavra unida ainda por uma preposição, mas a pronúncia é a mesma. Lembrando, galerinha, as palavras compostas por justaposição, elas podem ser escritas tanto com hífen como sem hífen, tá? Tanto com hífen como sem hífen. Ok? A regra do hífen a gente vai ver numa próxima aula. Prometo a vocês que nós teremos um encontro aqui para falar apenas sobre o hífen, você vai sair dele sem dúvida nenhuma, você vai entender as novas regras de uso do hífen. Nós tivemos algumas palavras que foram modificadas pela reforma ortográfica, então nós vamos ter uma conversa só sobre esse assunto aqui, ok? Hoje nós estamos aqui para falar da formação das palavras por composição. Então, não pensa no hífen agora não, nós vamos ter um momento de pensar nisso. Temos as palavras formadas por composição por aglutinação. O que isso significa? Nessa formação de palavras, eu tenho perda fonética. Porque as palavras, literalmente, elas fazem isso, ó. Olha aqui. Elas se fundem, tá? E elas mantêm a tonicidade do último elemento. Então, em boa hora, embora. Plano alto, planalto. Tia Carolina, por que isso aconteceu? Isso vai acontecendo ao longo do processo histórico, de acordo com a nossa pronúncia. Certo? Essas palavras, elas se juntaram a partir da nossa pronúncia. Nós somos a comunidade falante da língua portuguesa. A gente tem que lembrar disso, a língua ela é dinâmica. Então, perceba que no processo de composição por justaposição, as palavras não são sobrepostas, ou seja, elas não são colocadas uma ao lado da outra. Elas se unem, elas se fundem e formam uma nova palavra com um novo significado. Eu tenho substantivos formados por composição. Então, alguns exemplos aqui de substantivos, lembrando sempre, unidos ou não pelo hífen. Pé de moleque, primeiro-ministro, bate-papo, curto-circuito, força-tarefa. São alguns exemplos de substantivos compostos. Substantivo mais substantivo. Eu tenho substantivo mais adjetivo, o adjetivo mais substantivo. Também vou formar novas palavras compostas. Então, pode ser substantivo mais adjetivo mais substantivo. Quando estão unidos por hífen, formam uma palavra com significado totalmente diferente do que significava anteriormente cada parte da palavra. É isso que a gente sempre tem que lembrar nas palavras formadas por composição, seja por justaposição ou por aglutinação. A palavra perde o significado primitivo, ok? Então, cachorro-quente. Gente, adoro cachorro-quente. Mas você não pega um cachorrinho lá na rua e aquece ele.
Você faz isso? Não, é um lanche, certo? Alto-falante. É uma caixa transmissora de som. Ela transmite o som, mas não sai falando por aí. Eu tenho aqui, ó, aqui uma caixinha. Eu tenho uma caixinha dessas. Minha caixinha não sai andando sozinha, falando por conta própria. Ela transmite um som, por isso ela é chamada de alto-falante. Mesa redonda. Mesa redonda normalmente são reuniões entre pessoas, tá? Alto mar. Então, quando alguém está muito distante da costa. Sangue frio, aquelas pessoas que têm equilíbrio, têm frieza diante das coisas, não se emocionam facilmente. Não é aquele sangue da pessoa que está correndo lá na veia, está frio, não que tiver, morreu, tá? Má fé, lugar comum, meio termo, meia voz, meia estação. Então, todas essas são palavras criadas a partir da união de substantivos e adjetivos, seja vindo anterior ou posterior um ao outro, ok? Tenho também palavras formadas pelo verbo mais o substantivo. Então, substantivos compostos que têm uma forma verbal em sua composição. Para-brisa, bate-boca, bate-papo, porta-joias, porta-copos, marca-passo, bota-fora, vira-lata, guarda-chuva. Vocês viram que são todas palavras com o uso do hífen. Então, eu tenho várias possibilidades de composição de palavras. Substantivos compostos intermediados por elementos de ligação. Esses elementos de ligação, eles podem ser preposição, artigo, conjunção ou um pronome. Tá? Então, conforme o novo acordo ortográfico, não se usa hífen nas palavras compostas que contêm essas formas de ligação. Então, trouxe aqui exemplos, alguns exemplos. Lembrando, a gente vai ter nossa aula só sobre o uso do hífen, para deixar isso bem claro para você. Mas, lembrando, algumas palavras. Dia a dia. Pôr do sol. Então, o do é uma preposição. De mais artigo o. Café da manhã. Fim de semana. Boca a boca. Então, eu tenho aí palavras unidas por artigos e por preposições, e eu não tenho uso do hífen. É muito importante a gente observar isso. Então, fiquem atentos. A gente tem o mau hábito de palavra composta, sai botando hífen. Ok? Segundo o novo acordo ortográfico, essas palavras não são compostas com o uso do hífen. Mas não tem problema não, a gente vai aprender tudo sobre o hífen, ok? Sem medo dele, eu não quero aqui ninguém com medo do hífen. Então, eu espero que você agora já saiba como se dá o processo de formação de palavras por composição. Então, mais duas formas. Agora você sabe que as palavras são formadas por 4 formas. Nós ainda temos mais, mas aqui hoje nós temos 4. Formação prefixal, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, e 5 ao mesmo tempo. Eu tenho ainda a aglutinação e a justaposição. Então, formação de palavras por composição, por aglutinação e por justaposição. Viu? Então, você já tem 5 possibilidades para a formação de palavras. Olha quantas coisas a gente já aprendeu. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Espero que você tenha entendido o nosso encontro de hoje e que você faça todas as atividades do seu livro. Não esqueça de curtir nossas redes. Vai lá, galera, curte nossas redes. Um beijo, tchau, tchau. Te espero no nosso próximo encontro, hein?